E depois chegamos em 1982 e aqui eu falo que a coisa ficou séria, porque o Corvette trocou de geração, saiu da geração TC3 e chegamos na geração C4, que aliás é a minha geração, é a geração que eu era criança, é a geração que quando eu aprendi que existia Corvette era essa. E aí a Barbie, claro, moderna e atualizada, tem que trocar de geração, tem que atualizar a geração, e aí chega humilhando com a nova geração, que é o Silvervet, ou Corvette prateado. E o Silvervet tem uma característica bastante interessante. Lembra que eu mencionei aqui que no primeiro carro da geração C3, que era de 76, né, o primeiro Corvette da Barbie de todos, ele tinha mais traços de desenho, de rascunho, né, do carro original? Aqui não. Este Silvervet era praticamente uma réplica perfeita do Corvette da época da década de 1980, dos primeiros Corvettes da década de 80. Portanto, aqui eles viram que o negócio ficou sério. Vamos fazer um negócio menos brinquedo e mais miniatura, para ficar um pouco mais próximo da realidade, uma vez que as meninas que tinham comprado, né, os carros, né, desde a infância ali de 1960, no meio da década de 70, essas meninas já tinham crescido. Talvez fosse uma jogada também colocar um carro mais realista para continuar um pouco de venda para essas meninas que tinham crescido um pouco junto com a Barbie. Barbie Silvervet. This is it, Barbie. Our high fashion car. The star of the showroom. You put it together. Crystal Barbie dolls sold separately. This gorgeous interior is you, Barbie. The Silvervet will go with your whole wardrobe. So, what do you think, Barbie? Barbie Silvervet. Barbie says, don't wrap it. She'll drive it home. This is the new Barbie Silvervet. Mas nós estamos falando dos anos 80 e não teve nada que passasse pelos anos 80 sem ter sido brilhante e espalhafatoso, e o Corvette foi assim também, porque embora tivéssemos esse primeiro Corvette, o Silvervet, que era prateado e discreto, né? Era hora de, em 1984, chegar o mais legal de todos, que é o Ultravet, aquele Corvette rosa, brilhante, espelhado, que a Estrela trouxe para o Brasil. E embora esse Corvette, esse Ultravet, tenha sido lançado em 1984 lá nos Estados Unidos, no Brasil ele foi chegar aqui só em 1988. E eu tenho uma relação, assim, intrínseca com esse Ultravet da Estrela. Não que eu tivesse um na época, muito pelo contrário, não tinha mesmo. Mas é porque eu diria assim, quando você vê uma coisa, principalmente quando você é criança, né, que as coisas te marcam, quando você vê uma coisa uma vez, ela faz parte de todas as informações que você absorve ali como criança, e aí beleza. Só que é na segunda vez que você vê uma mesma coisa, e às vezes em lugar diferente, é aí que se marca. Então eu tinha, por que eu gosto de Corvette aqui, vem a história de todo o vídeo, né? Eu tinha aqui este Corvette aqui, que era um Corvette do Transformers, ele dobrava aqui, ele não é um Transformers mesmo, não, ele era um Transformers genérico, porque nessa época que tudo era Transformers, então ele virava esse robozinho aqui e tal, só que aqui do lado dele tinha escrito aqui Corvette, e foi aqui que eu aprendi que esse carro existia, porque como eu era criança eu nem sabia que existia Corvette. Então eu brincava com isso daqui muito. Esse aqui não é o que eu tinha, mas eu consegui comprar um igualzinho ao que eu tinha mesmo, e aqui estava escrito Corvette 85, e eu brincava ali, Corvette e tal, não sei o que, nem sabia que Corvette era o nome do carro, enfim, começava por aí. Mas aí a minha irmã tinha uma amiga que de vez em quando minha irmã ia passar o fim de semana na casa da amiga. Ia eu lá com minha mãe, meu pai, para buscar a minha irmã, entrava na casa dela, tava lá 200 mil Barbies e um Corvette desse tamanho, que era esse Corvette, que é o Ultravet, que é o que chegou no Brasil, este rosa brilhante. Então, qual que é a minha reação? Aquilo era o meu brinquedo, só que era o meu pequenininho desse aqui, só que grande. É claro que eu queria brincar com aquele Corvette. Então, nos poucos minutos que eu ficava ali, eu brincava com aquele Corvette, pegava ele lá, porque eu achava sensacional um Corvette, quer dizer, o meu brinquedo grande daquele tamanho. Então, nem aí se era rosa, se era brilhante, se era anos 80, se era espalhafatoso. Então, aquele foi o que me marcou mais. Embora eu tivesse esse Corvette aqui pequenininho, ele era simplesmente mais um brinquedo, que eu brincava lá tal. Mas é quando eu vi este segundo Corvette da Barbie, esse grandão, esse que me marcou, esse que, por causa disso, que eu comecei a desenvolver o gosto por Corvette e querer saber mais do carro, e hoje eu sou apaixonado por Corvette. O Corvette Estrela da Barbie, muito legal, e ele era mais ainda, aquele rosa brilhante dele, ó, muito mais legal que esses rosa da Mary Kay que anda na rua por aí, ó. Se tivesse um rosa da Mary Kay por aí de Corvette, que não tem, né, mas se tivesse, era mais feio do que esse brilhante rosa aí da Barbie. Eu queria ver alguém que customizasse um Corvette rosa da Barbie, brilhante desse jeito aí, né, aí sim seria legal pra caramba. É bonito, é muito legal, e ó, esse Corvette chique mesmo, esse Corvette brilhante, cabe uma Barbie dentro. Então esse pra mim, que é o mais especial de todos. Barbie Ultravet. You put it together. Magic Moves Barbie dolls sold separately. We girls love fabulous cars, right, Barbie? Ultravets, hot shine, new
were bright, a glamorous night. Hatchback down, the talk of the town. We girls can do anything, right, Barbie? Barbie Ultra Vet. Magic Moves Barbie doll sold separately. New from Mattel. Mas aí a bagaça começou a ficar séria, porque não só o Silver Vet, que era, como eu mencionei aqui, uma réplica do Corvette prateado, e ainda este Ultra Vet, que era o Corvette brilhante, eram duas miniaturas bastante fiéis. E aí, cresceu.